Olá, Roseli, boa tarde. Vou falar um pouquinho então sobre essa questão que você apresentou, de qual seria então o propósito da criação. Por que que Deus criou todas as coisas? Talvez uma resposta correta sobre isso, completa, a gente nunca vai ter. E eu não digo nem aqui nessa vida ou na próxima. É possível que a gente nunca tenha mesmo, porque os propósitos, os verdadeiros propósitos, eu creio que pertencem apenas a Deus, né? E que nunca conseguiremos um dia alcançar a grandeza de pensamento e responder completamente essa pergunta. Creio que seja uma das coisas que pertence a Deus e que a gente pode apenas conjecturar ou tentar arranhar a superfície. Qual seria o propósito de Deus? Nós sabemos que Deus ele é absoluto em todos os seus atributos. Ele é perfeito, ele é infinito em amor, ele é infinito em poder. E mais do que infinito, ele é absoluto, né? Ele é absoluto em tudo. Tudo que é bom, claro, né? Porque o que é mal, na verdade, é aquilo que foge do propósito de Deus, aquilo que desvia da sua vontade. Então, em Deus não há mal, só há a sua vontade. Aquilo que se desvia da sua vontade é o erro. Então, assim, se Deus é tudo e se Ele é absoluto em tudo, qual a necessidade de criar os universos? Eu já ouvi muita gente falar sobre muitas coisas, né? Já ouvi pessoas falarem que Deus se sentia só, que Deus queria compartilhar seu poder, ou então que Deus queria ter companhia, né? Sair daquela solidão, daquele poder grandioso e absoluto. Mas, de certa forma, também podemos pensar que sim, de que adianta você ter todo esse poder e ser absoluto em todos esses aspectos e você não tem com quem compartilhar ou expressar esse poder, fazer com que esse poder saia apenas da realidade potencial e se torne uma realidade factual, que aquilo se expresse, que aquilo aconteça, que produza algo, né? Podemos sim pensar que a criação é uma maneira que Deus encontrou de expressar todo o poder que Ele tem, mas que quando nada existia, esse poder não poderia ser revelado, ser manifestado. Isso é uma das coisas. Mas também podemos pensar por outro lado que Deus tem todo esse poder e Ele não tinha necessidade de manifestar. Ele é autossuficiente em si. Não há necessidade de demonstrar o poder para provar que tem o poder, né? Contanto que Ele é consciente disso, consciente do seu próprio poder. Mas eu não consigo também. Nossa mente é pequena, eu acho que ninguém vai conseguir compreender o porquê de muitas coisas que Deus fez. E porque, né, nós somos pequenos demais, né? Uma vez eu vi um exemplo que dizia assim que imagina um microscópio e nesse microscópio você tem o cientista do lado de cá e através das lentes do microscópio que ele vê a bactéria lá no tubinho de ensaio. E ele está então analisando e manipulando aquela bactéria. E nesse exemplo a pessoa dizia assim que quando a gente tenta entender Deus, é como a bactéria tentando entender o cientista através da lente do microscópio. Então é mais ou menos isso, nós aqui, da realidade temporal, do espaço-tempo, seres aprisionados ao espaço-tempo, conseguir entender um ser fora do tempo e fora do espaço. É mais ou menos isso quando a gente tenta entender Deus. Mas não impede que a gente use
né, nossa imaginação e possa conjecturar e tirar algumas conclusões. Uma das coisas que eu vi no livro de Urântia é que Deus, ele realmente é absoluto em todos os seus aspectos, mas havia uma coisa que faltava para Deus. Isso parece ser muito forte, né? Dizer que falta algo para Deus. Mas vamos lá, vou tentar me explicar. Deus é um ser todo-poderoso, conhecedor de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, dotado de todos os atributos que ele possui, ele é infinito. Mas, apesar desse Deus ter todo o poder, uma coisa ele não era capaz de fazer: errar. Tem uma frase que diz que para Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Mas eu posso dizer que há coisas que Deus não pode fazer. Uma dessas coisas é errar. Outra coisa é experienciar. O que é experiência? Experiência é você sair da teoria e partir para a prática. Porque é diferente você conhecer o caminho e você trilhar o caminho. Existe uma diferença aí, né? Frase do filme Matrix. Mas assim, existe realmente uma diferença entre você conhecer o caminho e você trilhar aquele caminho. E Deus conhecia todos os caminhos, mas ele nunca havia trilhado tais caminhos, porque aquela realidade ainda não existia, nada havia sido criado. Então, eu entendo que uma das coisas que fez, e isso eu tiro as minhas conclusões com algumas partes do livro de Urântia, eu falei sobre isso em uma apresentação que eu fiz, que chama De Urântia ao Paraíso, que tá no YouTube. E essa apresentação eu falo um pouco sobre o que fez com que Deus começasse então a criar todas as coisas. E eu tiro alguns textos do livro de Urântia para tentar construir essa ideia. Então esse ser todo-poderoso, ele tinha todo o conhecimento, menos a experiência. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente morde uma maçã, as papilas gustativas da nossa boca que são acionadas quando você está mastigando aquele alimento e todo o prazer que se sente ao mastigar aquele alimento, Deus conhece todo o processo, conhece o processo de todos os pontos sensíveis da nossa boca ao morder uma maçã. Mas Deus nunca mordeu uma maçã. Ele pode conhecer tudo sobre o que acontece quando alguém morde uma maçã. Mas ele mesmo morder uma maçã, isso era impossível para Deus. A não ser que ele tivesse uma criação e que nessa criação ele pudesse ter criaturas materiais, estou dando o exemplo da maçã. Nesse caso teria que haver um ser capaz de morder uma maçã e que esse mesmo Deus pudesse adquirir essa experiência através dessa criatura. Através da criatura que está ali mordendo a maçã. Porque Deus não é um ser material e ele nunca poderia, então, como um ser espiritual, pleno, de luz pura, morder uma maçã. Estou dando um exemplo apenas da maçã. Mas isso pode servir para todas as outras coisas do universo, todas as outras ações e realizações do universo. Então, é diferente de Deus conhecer o procedimento de morder uma maçã de realmente experienciar a mordida de uma maçã. Então eu entendo que talvez esteja aí o verdadeiro propósito da criação. Por que Deus criou todas as coisas? Criou todas as coisas para que ele pudesse, através de criaturas que ele colocaria nesse universo, ele absorver essas experiências. Então tudo começa com a formação do universo. Bom, vou criar universos que sejam imperfeitos, para que essas criaturas possam evoluir do processo, porque Deus já é perfeito e está lá no alto da perfeição. Mas agora ele queria que criaturas que viessem lá do ponto extremo da imperfeição, através de um processo evolutivo, possam alcançar a perfeição, possa adquirir experiência. E adquirindo essa experiência nesse processo de evolução, Deus absorveria todas essas experiências. Então, mesmo ele
próprio não podendo viver essas experiências da realidade material, da realidade finita, da experiência, do erro, porque a experiência, de certa forma, é você aprender fazendo, é você adquirir expertise em alguma coisa. Como é que você fala assim, aquela pessoa é experiente naquilo? Porque ele já trabalhou tanto com aquilo que ele já errou, acertou e agora ele tem muita experiência no ramo. Isso é experiência, é viver aquilo, né? É melhorar aquilo. Gosto muito de dar exemplos, então pensam comigo. Se você constrói uma cadeira, um ser humano vai construir uma cadeira. Quando ele termina de construir a cadeira, ele vai olhar e falar assim, bom, aqui ficou uma pequena ferpa aqui que eu preciso lixar, ali ficou um pouco torto, na próxima vez que eu fizer essa cadeira já não vou fazer com esse tipo de madeira, ou então eu vou pintar com um verniz específico e assim por diante. Ou seja, a primeira cadeira vai ter sempre algo a ser consertado e com o passar do tempo, o homem então vai aprendendo a fazer cada vez cadeiras melhores. Isso é experiência. Isso é adquirir experiência. Com o que você fez antes, você melhora a próxima cadeira que você vai fazer. Agora, imagina Deus fazendo uma cadeira. A cadeira já sai perfeita, não há o que melhorar naquela cadeira, porque foi feito por um ser perfeito, absoluto, que é Deus. Então, assim, para Deus, o que lhe faltava era, como é a experiência? Como é viver a experiência? Como é estar sujeito ao erro? Como é estar limitado? Como é a realidade finita? Né? Como é o prazer de conquistar o cume mais alto do mundo? Qual a sensibilidade de vencer uma doença? Qual é o gosto de superar um obstáculo? Qual é a alegria de adquirir algo? E assim por diante. Infinitas coisas que Deus não poderia viver se não fosse através de criaturas imperfeitas, finitas e que estão nessa luta diária e conquistando cada degrau, um degrau por vez. Então, Deus, voltando ao ponto inicial, no pensamento divino, dentro dessa minha conjectura, claro, eu vou criar universos imperfeitos, para que esses universos imperfeitos possam produzir pessoas que possam compartilhar comigo suas experiências. E aí como é que tudo começou? Bom, começa assim, você forma através de uma nuvem de gás, né, inerte, uma criatura divina, um ser espiritual, ele vai até esse núcleo de gás, ele começa a girar, até que começa, através do arrasto do seu movimento, aquele material que estava inerte começa a girar, forma uma roda, e aí surgem então as primeiras nebulosas que vão dar origem a universos. Esses universos então evoluem, formam estrelas, essas estrelas geram planetas, e esses planetas, em um certo momento, ele vai gerar vida, ou vai receber a vida. Os portadores da vida então vão lá, implantam a sementinha da vida nesse planeta, e essa vida deve evoluir. Ela vai partir do ser mais primitivo, que no nosso caso foi a alga marinha. Depois de alguns milhões de anos, essa alga marinha conseguiu haver uma transição da vida vegetal para a vida animal, e gerou o primeiro ser animal unicelular, que foi a ameba. Depois disso vem os trilobitas, depois os peixes, as rãs, né? Depois vem dinossauros, mamíferos e assim por diante, até chegar em um dia que de uma linha primata surge uma raça humana. Humana por quê? Porque ela atingiu um certo grau de evolução mental, que ela é capaz de reconhecer a existência de um Criador, ou de imaginar a existência de um Criador, ou conjecturar que há algo além dele. Algum ser que olhe para o alto e fala assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui, nesse mundo? Quem me criou? Qual o sentido dessa vida?
Para onde eu vou depois dessa vida? Nenhum animal faz isso. Mas o ser humano é aquele salto mutacional que proporcionou a formação de uma mente tal capaz de fazer essas perguntas. Esses seres que têm esse nível de mente, eles então conseguem acessar todos os 7 circuitos dos espíritos ajudantes da mente. Que os animais só conseguem até 5, o ser humano é o único que consegue os 7. Isso faz com que esse ser humano se torne apto, né, receptível a um fragmento daquele mesmo Deus que tomou a decisão de construir todas essas coisas. O propósito não era adquirir experiência? Então, esse ser divino, de si mesmo, ele doa um fragmento, uma centelha, que é o ajustador do pensamento, e ele se doa para viver junto com aquela criatura que ele acabou de criar, que tem capacidade de reconhecê-lo e que tem uma mente capaz de sintonizar os 7 espíritos ajudantes da mente. Então essa centelha divina passa a habitar aquela mente. E agora, tudo que aquela criatura está vivendo, o Pai está compartilhando. Pessoalmente. Não é só uma questão de assim, estou absorvendo informação. Não. O Pai realmente está dentro de cada uma dessas criaturas, experienciando tudo que elas estão vivendo. Então, cada vez que nós choramos, cada vez que nós sorrimos, cada tristeza, cada alegria, na doença ou na saúde, na luta, na vitória, cada vez que nós conquistamos algo, cada vez que nós perdemos algo, né? Ou seja, quando nós mordemos a maçã, agora esse Deus, ele está vivendo essa experiência de morder a maçã. Não apenas no nível de conhecimento, mas no nível de experiência real. Ele está ali dentro daquela criatura e está vivendo tudo que aquela criatura está sentindo. Todas as sensações, as boas e as ruins. E ele está, então, adquirindo toda a experiência de todos os seres, de todo o planeta, de todos os planetas do universo. Então, eu entendo que talvez esse seja o grande objetivo da criação, o grande propósito da criação. O grande propósito, no meu ponto de vista, é Deus estar vivendo o nível da experiência. Ele era absoluto em todos os seus atributos, mas algo lhe faltava, a experiência. E essa experiência só está sendo possível porque isso está acontecendo nesse exato momento, no universo inteiro. Deus está vivendo a experiência de todas essas criaturas. E só foi possível porque Deus criou universos imperfeitos e colocou nesses universos criaturas imperfeitas, porém dotadas de vontade, que são aptas a fazer escolhas morais e que podem reconhecer a existência desse Deus e aceitar essa parceria com Deus. Parceria porque, de certa forma, nós contribuímos com a experiência que Deus está absorvendo. Essa experiência está formando um novo nível de realidade da deidade, que é o Ser Supremo. E nesse momento nós somos co-criadores de um novo Deus, entre aspas. Porque nossas experiências estão contribuindo com a formação de um nível experiencial da deidade que ela não possuía antes. Esse nível é o nível experiencial. E esse ser que está em formação é o Ser Supremo. Espero que tenha ajudado. Fica com Deus.